Hallo, wie geht's? Hoje vamos estudar mais um verbo muito importante, o verbo sprechen. E não só o verbo, vamos estudar frases bem elaboradas, com vocabulário para você aprender tudo junto ali, a construção da frase e dicas especiais dentro delas. Então já deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e vamos lá estudar o verbo sprechen, falar. E vamos estudar ele em 3 tempos verbais. Aliás, no present, no perfect e no futuro. E hoje temos ainda mais uma novidade. Vamos fazer também o imperativo. Então, vamos lá. Assim, para receber esse material, as frases em PDF, se inscreva no meu canal do Telegram, que vou postar lá gratuitamente para você baixar e estudar. Vamos lá. Ich, primeiro presente. Ich spreche mit meiner Mutter zu Hause. Eu falo com minha mãe em casa. Ich spreche mit meiner Mutter zu Hause. Veja que aqui já estamos treinando aqui a regra do mit, que rege o dativo. Então, para o feminino, terminação de R, ok? E zu Hause, eu posso usar zu Hause ou zu Haus, esse E no final aqui, ele é opcional. Ich spreche mit meiner Mutter zu Hause. Sprichst du mit dem Chef im Büro? Perguntando, você fala com o chefe no escritório? Sprichst du mit dem Chef im Büro? E aqui de novo, a regra do mit, agora com masculino. Terminação de M de masculino. Er spricht mit dem Ingenieur bei Volkswagen. Ele fala com o engenheiro na Volkswagen. Er spricht mit dem Ingenieur bei Volkswagen. Ó, de novo, a terminação de M de masculino. Sie spricht heute nicht mit der Lehrerin. Ela não fala hoje com a professora. Sie spricht heute nicht mit der Lehrerin. Olha lá, a regrinha do mit, feminino, terminado em R. R que tem no meio da palavra Frau. Sie spricht heute nicht mit der Lehrerin. Ele ou ela neutro. Lembre-se, pode ser pessoas também, porque das Kind é neutro, das Mädchen é neutro, das Fräulein é neutro, das Dienstmädchen é neutro e todos os diminutivos são neutros. Assim, paizinho é neutro, das Väterchen, a mãezinha, das Mütterchen, o irmãozinho, das Brüderchen e assim por diante. Então, es spricht auf Deutsch und auf Englisch. Ele ou ela fala em alemão e em inglês. Es spricht auf Deutsch und auf Englisch. Quando a gente fala em alemão, a gente usa o auf. Em alemão, em inglês. Ok? Continuando. Wir sprechen jeden Tag mit der Frau. Nós falamos todos os dias com a mulher. Wir sprechen jeden Tag mit der Frau. Ihr sprecht mit dem Gärtner im Garten. Vocês falam com o jardineiro no jardim. Ihr sprecht mit dem Gärtner im Garten. Então, jardineiro, tá aqui, ó, jardineiro, vem da palavra jardim. Fiz um trocadilho aqui. Ihr sprecht mit dem Gärtner im Garten. Sie sprechen kein Deutsch in der Schule. Eles ou elas não falam alemão na escola. Veja que antes de substantivo eu uso o kein. Kein Deutsch, tá? É errado usar o nicht. Sie sprechen kein Deutsch in der Schule. Muito bem, vamos para as frases no passado agora, no perfect. Ich habe mit meiner Mutter zu Hause gesprochen. Eu fiz questão de fazer uma frase bem longa aqui, para a gente ter bastante conteúdo dela e visualizar melhor.
Então, no perfect, lembrando, nós precisamos de um verbo auxiliar, nesse caso o verbo haben, que fica aqui na segunda posição. E precisamos do particípio passado do verbo, que do verbo sprechen é gesprochen. O particípio do verbo fica sempre no final da oração, inalterável. Ele não muda para nenhuma das pessoas, nenhuma das conjugações. Ele sempre vai ficar gesprochen, no final. Então, ich habe mit meiner Mutter zu Hause gesprochen. Hast du mit dem Chef im Büro gesprochen? Veja que aqui em interrogativa eu joguei o verbo para a primeira posição, o verbo auxiliar. Só o verbo auxiliar que é conjugado. Hast du mit dem Chef im Büro gesprochen? Olha lá, o gesprochen continua lá no finalzinho. Hat mit dem Ingenieur bei Volkswagen gesprochen. Ele falou com o engenheiro na Volkswagen. Hat mit dem Ingenieur bei Volkswagen gesprochen. Veja, não importa se a frase é longa, o gesprochen vai ficar sempre no finalzinho. Ela, sie hat heute nicht mit der Lehrerin gesprochen. Ela não falou hoje com a professora. Sie hat heute nicht mit der Lehrerin gesprochen. Es hat auf Deutsch und auf Englisch gesprochen. Ele ou ela neutro falou em alemão e em inglês. Es hat auf Deutsch und auf Englisch gesprochen. Wir haben jeden Tag mit der Frau gesprochen. Nós falamos todo dia com a mulher. Wir haben jeden Tag mit der Frau gesprochen. Ihr habt mit dem Gärtner im Garten gesprochen. Vocês falaram com o jardineiro no jardim. Ihr habt mit dem Gärtner im Garten gesprochen. E eles ou elas, sie haben kein Deutsch in der Schule gesprochen. Eles não falaram alemão na escola. Sie haben kein Deutsch in der Schule gesprochen. Então, revisando, a gente conjuga o verbo auxiliar, que fica na segunda posição, e o particípio do verbo fica sempre no finalzinho da oração inalterado. E agora vamos para o futur. O futur também precisa de um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar vai ser conjugado na segunda posição. O verbo principal vai ficar no finalzinho da frase sem ser conjugado. Então ele vai ficar sempre sprechen. E qualquer verbo vai ficar no final sem ser conjugado. Então, ich werde mit meiner Mutter zu Hause sprechen. Eu falarei com a minha mãe em casa. Ich werde mit meiner Mutter zu Hause sprechen. Perguntando, daí o verbo vem para a primeira posição na pergunta. Wirst du mit dem Chef im Büro sprechen? Você falará com o chefe no escritório? Wirst du mit dem Chef im Büro sprechen? Wird mit dem Ingenieur bei Volkswagen sprechen. Ele falará com o engenheiro na Volkswagen. Sie wird heute nicht mit der Lehrerin sprechen. Ela não falará hoje com a professora. Sie wird heute nicht mit der Lehrerin sprechen. O neutro. Es wird auf Deutsch und auf Englisch sprechen. Ele ou ela neutro falará em alemão e em inglês. Es wird auf Deutsch und auf Englisch sprechen. Wir werden jeden Tag mit der Frau sprechen. Nós falaremos todo dia com a mulher. Wir werden jeden Tag mit der Frau sprechen. Vós. Ihr werdet mit dem Gärtner im Garten sprechen. Vocês falarão com o jardineiro no jardim. Ihr werdet mit dem Gärtner im Garten sprechen. Eles ou elas. Sie werden kein Deutsch in der Schule sprechen. Eles não falarão alemão na escola.
Sie werden kein Deutsch in der Schule sprechen. Sehr gut. Então, revisando o futuro, verbo auxiliar na segunda posição, aqui, e o verbo principal no finalzinho, sem ser conjugado. Vamos agora para o imperativo. O imperativo é quando a gente dá uma ordem, faz um pedido, né, ou dá um conselho. Então, vamos primeiro aqui o imperativo para o du, o informal. Então eu falo, sprich auf Deutsch, fale em alemão. Veja que no imperativo eu escondo o pronome du. Então eu falo, como em português, fale em alemão. O du, ele fica escondidinho aqui, ó. Vou colocar ele pequenininho aqui, ó. Fica escondidinho aqui, du. Sprich auf Deutsch. Ah, lembra que a conjugação é du sprichst? Então, a gente tira o ST do verbo, é du sprichst, a gente tira o ST e fica sprich. Sprich auf Deutsch. Assim que a gente forma o imperativo do du. E depois nós temos o imperativo do vós, do vocês, o ihr. A gente também tira ele não aparece também na hora que a gente dá ordem ou faz um pedido para mais pessoas, aqui é no plural. Então, sprecht auf Deutsch, falem em alemão. Por exemplo, eu falo para vários alunos, 2 ou mais alunos. Falem em alemão, sprecht auf Deutsch. E lembra que a conjugação do ir é exatamente igual a essa. É exatamente igual a essa. É ihr sprecht. Então, eu só vou eliminar o pronome também. Eu não uso o pronome. Ele fica escondidinho. Fica subentendido. Então, sprecht auf Deutsch. E por último, nós temos o imperativo formal. Para o Sie. Para o Sie. Formal. Este sim, este vai aparecer. Ele fica, é obrigatório aparecer, tá? Então eu falo, sprechen Sie auf Deutsch. Fale o senhor ou a senhora em alemão. Sprechen Sie auf Deutsch. E esse Sie também pode ser plural. Ele pode ser singular ou plural. Eu posso falar só para um senhor ou uma senhora ou para vários. Sprechen Sie auf Deutsch. Sehr gut! Deixe seu comentário e nos vemos na próxima videoaula. Alles Gute! Tschüss!